Olá, saudações a todos. É com alegria que nós nos reunimos mais uma vez, em nome do Centro Espírita Allan Kardec, aqui da cidade de Campinas, para estudarmos o Evangelho. E como de costume, iniciamos com uma prece. Mestre Jesus, queremos te buscar nesse momento, pedindo as tuas bênçãos para todos nós, para que possamos ter uma reflexão proveitosa e importante para as nossas vidas. Que teu amor nos ampare, Jesus, hoje e sempre. Nosso estudo de hoje está iniciando o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, e este capítulo se intitula Buscai e Achareis. E na parte inicial dele, o subtema é Ajuda-te que o céu te ajudará. Nesse capítulo, Allan Kardec tem a oportunidade de refletir conosco sobre a providência divina e sobre como nós podemos nos beneficiar com a bondade de Deus. Para fazer essa reflexão, ele se utiliza de uma passagem relatada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, um ensinamento dado por Jesus, que diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao seu filho quando ele lhe pede pão? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros àqueles que lhe os pedirem? É muito interessante nós observarmos o contexto em que Jesus deu esses ensinamentos. E Mateus não relata tudo nesse seu evangelho. Mas Lucas, no capítulo 11, relata um pouco mais e nós pedimos licença para compartilhar com vocês. Porque esse ensinamento ocorreu na seguinte situação. Jesus havia se recolhido para orar num lugar reservado, e quando ele acabou de fazer suas orações e retornou, um de seus discípulos disse assim: Mestre, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. E Jesus, nesse momento, ensina a oração dominical, que ficou conhecida por nós até hoje como o Pai Nosso. Quando Jesus acabou de ensinar o Pai Nosso, ele contou uma parábola que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. E essa parábola diz assim, que se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder de lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E na sequência Jesus diz: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Então, esse é o contexto, né? E Jesus, que era um professor sem igual, aproveitou para falar exatamente da providência divina. Mas onde ele falou da providência divina nessa parábola? Será que nós perdemos? Não, nós não perdemos. Por quê? Ele faz a comparação justamente com essa pessoa que recebeu a visita do amigo importuno, àquela hora. Então, mesmo de má vontade, ele não estava assim com vontade de levantar da cama para ir oferecer o pão para aquele amigo que estava precisando. Mas ele foi assim, para se livrar daquele aborrecimento àquela hora, porque já era meia-noite.
Então Jesus vai dizer, será que o nosso Pai que nos ama não vai se agradar com os nossos pedidos e nos atender de bom coração, né? Por assim dizer, a qualquer momento que nós precisarmos? Então, essa é a providência divina. Mas o que aconteceu para que aquele amigo importuno recebesse os pães? Ele precisou perceber a necessidade, precisou ir atrás daquele outro amigo e bater a sua porta. E olha, ele deve ter batido bastante à meia-noite para acordar o amigo e fazer ali o seu pedido. Então ele não ficou parado na sua casa esperando, ele foi de fato atrás de uma forma de resolver o seu problema, que no caso era a necessidade dos pães para oferecer para aquele seu amigo que estava visitando, né? E quando Jesus dá esse ensinamento, ele estabelece uma ligação interessante entre a lei de adoração e a lei de trabalho. São leis que nós aprendemos com Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais. Mas leis, como é que é isso? As leis de Deus que nós já conhecemos e precisamos colocar em prática em nossas vidas. Então, como é que é essa relação? A primeira lei é a lei de adoração, a que Jesus faz referência. Então, ele nos ensina, com esse ensinamento dele, que nós podemos nos ligar ao nosso Criador, pedindo aquilo de que necessitamos. Como é que nós fazemos esse pedido? Nós fazemos através da prece. A prece é aquela ferramenta maravilhosa que está ao alcance de todos, que é elevar o nosso pensamento, pensar em Deus, estar com Ele e revelar a Ele todas as nossas necessidades, para que Ele possa nos ajudar naquilo que nós precisamos. Então a prece é um recurso admirável e se ela for sincera, se ela vier do fundo do coração, com sentimento, ela certamente vai nos beneficiar, porque para Deus não importa aquele monte de palavras bonitas ou longas preces, não faz diferença. Para Deus o que importa é o nosso sentimento, é a nossa intenção, é aquela sinceridade que nós colocamos no nosso pedido. Se esse pedido for sincero, ele certamente vai atingir os seus objetivos. Porque quando nós, com sinceridade, pedimos aquilo de que temos necessidade, nós, com mais facilidade, nos ligamos pela própria condição daquele pensamento que está buscando auxílio, nos ligamos a bons espíritos que vão querer, sim, nos auxiliar. Então, é muito importante. Mas e a lei de trabalho? Bom, vamos ver primeiro o que significa trabalho para os espíritos. Como nós sabemos que o espírito encarnado, ele está aqui ocupando um corpo, mas ele está sempre ativo. E Kardec perguntou para os espíritos se só as ocupações materiais aqui da Terra seriam consideradas trabalho. Mas eles responderam que como o espírito também está sempre ocupado, então toda ocupação útil para o crescimento do espírito é considerada trabalho, de acordo com os espíritos. Então, nós aqui encarnados precisamos trabalhar, né? E a necessidade do trabalho se impõe a nós como uma forma de permitir que nós avancemos, porque o trabalho faz parte da nossa vida e nós vamos encontrar o trabalho desde que nós conhecemos a nossa história. O homem primitivo já trabalhava, por assim dizer. Claro, ele era movido principalmente pelo instinto, não tinha uma inteligência desenvolvida como nós temos hoje, mas ele já tinha a necessidade de caçar para se alimentar, de lutar eventualmente para defender a sua prole. Ele tinha necessidade de procurar abrigo para se defender dos inimigos, para se defender do tempo. Então tudo isso foi fazendo com que ele também fosse se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas Deus colocou no homem, diferente dos animais chamados irracionais, colocou no homem o desejo incessante de melhorar. Então, esse desejo incessante, ele tem movido o homem
desde tempos imemoriais, e nós percebemos em nós mesmos. Porque às vezes, para realizar uma tarefa corriqueira do nosso dia a dia, se é alguma coisa que nós vamos ter que fazer algumas vezes, nós logo nos pegamos pensando em uma maneira de facilitar, de agilizar, de otimizar aqueles resultados. E esse mesmo desejo incessante de melhorar fez com que nós, ao longo do tempo, desenvolvêssemos também as nossas ciências, né? Tivemos as realizações de descobertas, de invenções, tudo isso buscando maior conforto, maior facilidade para as nossas vidas. E a ciência foi assim nos dando tudo aquilo de que tínhamos necessidade, mas através dos nossos esforços, através da nossa perseverança. Então, tudo isso, essa necessidade que nós temos de trabalhar, nos ajudou a desenvolver a nossa inteligência. Então, é assim que o homem vai passando devagarinho daquele estado de selvageria a um estado mais de civilização. Então, o trabalho nos desenvolve a inteligência, sim. E nós vamos com isso progredindo, né? Progredindo. Mas alguém olha e talvez fale assim, mas será que a humanidade está mesmo progredindo? Porque eu não estou conseguindo perceber muito progresso. Não, na verdade, se nós olharmos uma pessoa individualmente, no período de uma vida aqui na Terra, pode ser que a gente não perceba um progresso muito grande. Mas quando nós olhamos de uma maneira geral, é lógico que a humanidade progrediu e progrediu muito. Nós podemos observar, inclusive, com relação aos direitos humanos. Nós ainda temos muitas imperfeições, mas quantas coisas já não aceitamos mais? E já buscamos defender minimamente aquilo que consideramos serem direitos das pessoas. Então, estamos tendo sim progresso, mas esse progresso geral, ele é lento, claro, mas ele ocorre. E como é que ele ocorre? Ele ocorre através da reencarnação dos espíritos. Cada espírito que deixa aqui o corpo retorna à condição espiritual. Quando ele encarna novamente, ele traz consigo todas as suas experiências de vida, todo o seu aprendizado lá do passado. Mas talvez que alguém não se recorde. Eu não me lembro do que eu fiz, o que eu fui, mas não tem problema, porque nós trazemos esses conhecimentos numa forma mais sutil, com aptidões, tendências, coisas das quais nós gostamos. Por quê? Porque é a maneira mais adequada de nós lidarmos com essas conquistas que já foram feitas. Foi assim que Deus achou que era mais adequado para nós. Nós não precisamos nos recordar de tudo, mas tudo que for necessário, nós teremos sim na forma das intuições, na forma das tendências, que vão direcionando as nossas escolhas na vida. Então não precisamos ficar preocupados com relação a isso, porque vejam, se o espírito, a alma, fosse criada no momento em que vem aqui para a Terra, entra num corpo, aprenderia umas tantas coisas, mas a partir do momento que aquele corpo morresse, todo esse conhecimento se perderia. E cada vez que viesse uma nova alma criada para habitar um novo corpo, nós começaríamos tudo sempre novamente. Não avançaríamos dessa forma. Mal comparado, seria que nem se nós tentássemos fazer uma reunião para muitas pessoas, né? Uma parte chega no horário e a pessoa que está à frente da reunião começa a explicar o tema para que a discussão possa ocorrer, e depois de alguns minutos, um grupo de pessoas chega atrasada e a pessoa recomeça as explicações para que aqueles que chegaram possam participar das discussões. E quando ele explica novamente para aquele grupo, chega um novo grupo atrasado. E assim, provavelmente acabaria a reunião, eles não conseguiriam abordar o tema que precisava ser abordado, porque foi necessário ficar retomando a cada chegada de um grupo retardatário. Então, uma comparação singela, mas que nos mostra que se a gente sempre começa do mesmo ponto, fica muito mais difícil de avançar. É por isso que a reencarnação é uma ferramenta que permite que o progresso vá acontecendo, porque cada espírito vem
quando renasce aqui na Terra, já vem com mais conhecimento e vai agregando mais conhecimento àquilo que já existe aqui na Terra, né? Então é muito maravilhoso. E dessa maneira, nós vamos também passando cada vez para uma condição mais civilizada. Vamos aprendendo. Por quê? Porque quando nós perseveramos com o nosso trabalho, nós percebemos que também ocorre um progresso moral. Nós vamos nos transformando moralmente, porque o próprio trabalho nos impõe essa necessidade, através de todos os desafios que são apresentados para nós. E o trabalho ele é muito importante, porque se nós não precisássemos trabalhar, para começar o nosso corpo se atrofiaria. Será? Claro! É só nós observarmos quando alguém fica acamado, por exemplo, por muito tempo. Ou se nós nos lembrarmos, talvez na nossa infância, quando quebramos um braço ou uma perna, né, precisou ficar imobilizado. Hoje tem um monte de técnicas, mas há um tempo aí o pessoal costumava usar o gesso. E a gente engessava aquele braço assim, ia para a escola, era até divertido. Os colegas escreviam, faziam desenhos naquele gesso. E quando nós retirávamos aquele gesso, o que acontecia com o braço? Estava branquinho, estava fininho de ter ficado aquele tempo parado. Ele não trabalhou, não se exercitou. E nós daí precisamos fazer o quê? Fisioterapia, que nada mais é do que colocar para trabalhar, para fazer exercícios novamente. Então o nosso corpo necessita do trabalho físico. Mas a nossa inteligência também necessita desse trabalho para que ela possa se desenvolver, porque senão ela permaneceria sempre na infância, quase num estado de instinto, como foi já no passado para o homem primitivo. Então o trabalho é sim uma necessidade para nós e ele vai nos permitindo esse crescimento. Sempre com a ajuda do mais alto. Claro que algumas pessoas vão falar assim, mas se os espíritos estão dispostos a nos ajudar, será que eles não poderiam dar uma ajudinha um pouco mais assim, contundente, trazendo para nós, nos ajudando nas descobertas? Por exemplo, nesse período de pandemia, será que eles não poderiam trazer para nós uma fórmula de uma vacina eficaz já pronta e entregar para nós? O que vocês acham? É claro que eles não vão fazer isso, não é? Os espíritos, é verdade que eles nos ajudam. Nós aprendemos com Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que os espíritos têm várias ocupações e entre elas eles auxiliam cientistas, pesquisadores, todos aqueles que fazem trabalhos para o bem da coletividade recebem ajuda. Mas é de uma maneira sutil, é uma inspiração, é uma ideia, né? Por quê? Porque a pessoa que está envolvida, dedicada ali naquelas suas pesquisas, ela tem condições de captar aquela ideia. Quantas vezes a gente está envolvido num trabalho, num problema, muitas vezes que nos preocupa, e às vezes realizando uma outra atividade, vem aquela ideia e nos ajuda a sair, talvez, de algum ponto que a gente estivesse tendo dificuldade. É assim que os espíritos nos ajudam. Eles não vão fazer por nós o nosso trabalho. Não tem como, né? Até porque o trabalho é lei de Deus. Eles não podem nos eximir dessa lei. Essa lei está valendo para todos nós. Desencarnados também têm que trabalhar, né? Eles também trabalham. Então, para nós, quando nós pesquisamos e fazemos essa nossa parte, isso é importante para nós nos desenvolvermos. Porque senão, imagine, se viesse um resultado pronto da espiritualidade para nós, que mérito nós teríamos? Não teríamos mérito nenhum. Podia, inclusive, uma pessoa que não se dedicou absolutamente nada, poderia também receber isso e ficar com méritos que, na verdade, ela não possuía. Então, não é possível que aconteça dessa forma, né? E nós podemos também pensar, fazer uma outra comparação. Quando às vezes se pega um GPS para você ir a algum lugar, é possível que você simplesmente siga as instruções, não sei se já aconteceu isso com vocês, vira à esquerda, vira à direita, agora vai reto.
E você chega no lugar, mas você não sabe onde é aquele lugar, você não pegou nenhuma referência, você não aprendeu o caminho. Você só seguiu o que o GPS falou, mas na prática você não sabe chegar lá, você não aprendeu aquele caminho verdadeiramente. E quando nós realizamos um trabalho, da mesma maneira, à medida que nós estamos nos dedicando, pesquisando, nos esforçando, nós estamos aprendendo o caminho. Se nós recebêssemos simplesmente de uma maneira pronta, nós não íamos aprender. Então, o nosso crescimento, o nosso aprendizado, ele é um fruto, uma consequência do trabalho que nós realizamos. E é por isso que essa lei é maravilhosa, né? É interessante que essas duas leis, lei da adoração e a lei de trabalho, são as duas primeiras leis, elas dizem respeito aos nossos deveres para com Deus. Então, Jesus, quando vem nos falar desse ensinamento, está falando exatamente isso. Quais são os nossos deveres? Pedir a Deus aquilo de que nós necessitamos e trabalhar para conseguirmos, porque nós vamos chegar lá. Então, esse ensinamento de Jesus, ele é fantástico, porque ele, quando fala para nós pedirmos, ele está nos dizendo, olha, coloque as suas necessidades para Deus, para o Pai Celestial. Mas Deus já não sabe aquilo que a gente precisa? Claro que Ele sabe, mas nós precisamos nos colocar na posição de quem reconhece que precisa de auxílio. Do contrário, nós não vamos ter receptividade para aquela ajuda que vai ser enviada para nós, né? Através dessas inspirações, dessas ideias. Então é preciso que nós peçamos, colocando ali de fato aquele fervor no nosso pedido. Quando nós fazemos essa prece sincera, os bons espíritos vêm estar perto de nós e vêm nos ajudar, sim, né? Então nós não vamos deixar de pedir. Jesus falou, pedi e obtereis. Então vamos pedir, mas não vamos ficar só no pedido, porque ele deu 3 recomendações e a seguir ele disse o quê? Buscai e achareis. Quando ele diz buscai, ele está falando, trabalhe, faça a sua parte. Agora você vai colocar seus esforços para ir em direção àquilo de que você necessita, né? Então, buscai, haja, faça alguma coisa. É isso que nós deveremos fazer, né? Mas as dificuldades vão surgir também. Claro, é natural aqui da Terra. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos bater a porta, num sentido simbólico. Vamos bater a porta para pedir aquilo de que nós temos necessidade, assim como aquele amigo importuno foi pedir os pães para o seu outro amigo, para que ele pudesse atender a sua visita. Então, nós vamos bater também a essa porta, porque simbolicamente esse ensinamento de Jesus pode ser entendido assim, né? Os bons espíritos dizendo para nós, batam a nossa porta. Nós nunca vamos deixar de dar a vocês um conselho, uma força, uma coragem, uma resignação para enfrentar aquela prova difícil pela qual vocês estão passando. Contem conosco, nós estamos aqui para ajudá-los, mas vocês precisam bater a nossa porta, porque senão vai ser difícil. Se a gente não faz um silêncio íntimo para poder receber essa ajuda, vai ficar muito complicado. E eles querem sim nos ajudar. Então nós vamos recapitular. Nós, espíritos encarnados aqui na Terra, temos muitos desafios, mas nós podemos sempre contar com a providência divina. Então o que nós vamos fazer primeiramente? Utilizar o recurso da oração. Pedir. Vamos pedir aquilo de que nós tivermos necessidade. A seguir, nós vamos buscar através dos nossos esforços. Vamos nos dedicar para conseguir aquilo que reconhecemos que temos necessidade. E a qualquer momento, se estivermos com dificuldades, vamos bater a porta, vamos solicitar essa ajuda, essa paciência, essa compreensão que às vezes nos falta, o equilíbrio, o discernimento, para que possamos quantas vezes tomar uma decisão num momento difícil e precisamos ter aquela clareza de ideias, vamos bater a essa porta,
bater lá que nós vamos conseguir certamente essa força moral. E dessa maneira nós vamos progredindo sempre. Que, aliás, é para isso que nós viemos aqui. Então confiemos. Jesus nos dá esse ensinamento para mostrar para nós que a providência divina está à nossa disposição, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. É por isso que se diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. O céu representa, na verdade, toda a espiritualidade amiga que trabalha em nome do nosso irmão maior, Jesus, que está torcendo para que nós possamos conseguir os nossos objetivos de progredir espiritualmente aqui na Terra, contando sempre com a ajuda dele. Nunca vai faltar para nós essa ajuda, basta que a gente peça. Então que nós possamos pedir aquilo de que temos necessidade com as nossas orações, buscar através dos nossos esforços, da nossa dedicação e bater a porta sim, para que ela se abra com todos aqueles recursos espirituais, os bens verdadeiros que vão nos fortalecer para perseguirmos esse nosso objetivo. Então agora nós gostaríamos, depois dessas reflexões, de convidá-los para fazer as nossas breves vibrações que vão encerrar a nossa atividade de hoje. Unimos agora os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para vibrar com muito carinho por todos aqueles nossos irmãos que estão precisando de uma motivação, de uma esperança, aqueles que perderam a coragem para seguir em frente, que eles possam se lembrar do recurso da oração, possam orar com sinceridade e receber toda a força moral que vai lhes ajudar a seguir em frente. Queremos vibrar também por todos os nossos familiares, esses espíritos queridos que convivem conosco, nos nossos lares, no nosso trabalho, próximo de nós, que sempre possamos ter entre nós um clima de respeito e de amizade em nossos relacionamentos. E por fim vibramos por nós mesmos, mentalizando cada um que participa nesse momento dessa oração, que nós possamos receber do mais alto toda a força necessária, toda a esperança e coragem para continuarmos em frente nos desafios que a vida nos propõe, que sejamos fortes e confiantes na providência divina. E encerrando a nossa atividade de hoje, nós queremos agradecer, Mestre Jesus, por mais uma vez termos podido contar com a Tua proteção nesse momento de reflexão, que nós possamos, Senhor, nos fortalecer e continuar nos estudos e na prática dos Teus ensinamentos do Evangelho, Senhor. Fica conosco hoje e todos os dias de nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. Então nós queremos agradecer pela atenção de vocês, que nós possamos permanecer sim fortalecidos nos ensinamentos de Jesus e que em outra ocasião possamos nos encontrar novamente para continuar
com essas reflexões que são tão importantes para as nossas vidas. Obrigada pela atenção, muita paz em nossos corações.